tema 1070. O que significa de fato esse tema? Esse tema trata-se do cálculo da aposentadoria que deve considerar contribuições em atividades concomitantes, respeitando o valor do teto, certo? Bom, isso foi julgado? Não foi julgado? Como está neste momento? É o que vocês vão entender a partir de agora, tá bom? Em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, o tema 1070, né? A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, estabeleceu que, abro aspas, após o advento da Lei 9.876 de 1999 e para fins de cálculo de benefício de aposentadoria no caso de um exercício de atividades concomitantes, pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto por soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertida ao sistema, respeitando o teto previdenciário. Segundo o relator, o ministro Sérgio Cuquina, a discussão travada no repetitivo consistiu em definir a aplicabilidade do artigo 32 em seus incisos da Lei 8.213 de 1991, frente às alterações legislativas na forma do cálculo do salário de benefício de um segurado que exerceu atividades concomitantes, sobretudo aquelas trazidas pela Lei 9.876 de 1999. Participaram do julgamento, na qualidade de MC Courier, o Instituto de Estudos Previdenciário IPREV, Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários IBDP e a Defensoria Pública da União, DPU. O relator explicou que a redação original dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 32 da Lei 8.213 de 1991 estabelecia que a soma integral dos salários de contribuição para fins de apuração de salário de benefício somente seria possível nas hipóteses em que o segurado reunisse todas as condições para uma concessão individual de um benefício em cada uma das atividades exercidas. De acordo com o ministro, o objetivo era impedir que, às vésperas de implementar um requisito necessário à obtenção de um benefício, o segurado exercesse uma segunda simultânea atividade laborativa apenas para obter uma renda mensal inicial mais vantajosa, já que seria considerado os últimos salários de contribuição no cômputo do seu salário-benefício. Contudo, destacou a alteração trazida pela Lei 9.876 de 1999, que deu novos contornos à metodologia de cálculo e passou a considerar todos os históricos contributivos de um segurado, com a ampliação do período básico. Abro aspas. A renda mensal inicial passou a refletir de forma mais fiel a contrapartida por ele suportada ao longo de sua vida produtiva, além de melhor atender ao caráter retributivo do regime geral da Previdência Social, fecho aspas, disse o magistrado. A partir dessa alteração, prosseguiu-se e voltou ao debate a possibilidade de somarem as contribuições vertidas em razão de um trabalho concomitante para cálculo de salário-benefício. Segundo Sérgio Cuquina, lembrou que o advento da Lei 10.666 de 2003, que em seu artigo 9 extinguiu a escala transitória utilizada para uma definição do salário de contribuição dos contribuintes individual e facultativo. Nesse contexto, o relator realizou
que enfatizou que a primeira turma, em 2019, no julgamento sobre a responsabilidade do texto, né, do tema 1670, certo? Do processo, concluiu pela necessidade de uma revisão do entendimento anterior à Corte para admitir que pudesse ser somados os salários de contribuição vertido no exercício da atividade concomitante, sempre respeitando o teto previdenciário. Abro aspas. Lícito concluir que substancial ampliação do período básico do cálculo PBC, como provida pela Lei 9.876 de 1999, passou a possibilitar a compreensão de que, respeitando o teto, as contribuições vertidas no exercício da atividade concomitantes podem, sim, ser somadas para se estabelecer o efetivo correto salário de benefício, não mais existindo espaço para aplicação dos incisos do artigo 32 da Lei 8.213 de 1991, garantindo-se com isso o pagamento de benefício que melhor retrate o histórico contributivo de um segurado, fecho aspas, afirmou o ministro. O ministro também observou que, a partir da Lei 13.846 de 2019, foram revogados os incisos 1, 2 e 3 do artigo 32 da Lei 8.213 de 1991, extinguindo-se qualquer dúvida acerca da forma do cálculo do benefício na hipótese da atividade laborativa concomitantes, devendo ser somado os salários de contribuição e observando-se tão somente no que couber o disposto em seus parágrafos 1 e 2, no artigo 29 da Lei 8.213 de 1991. Acordo através do processo 1870.793. Então, como é que está hoje esse processo? Houve avanço? Foi julgado? Está parado? Entenda a partir de agora. Então, eu estou no próprio site, certo? Do Tribunal de Justiça, que traz a matéria sobre o tema 1070, que está em trânsito em julgado, certo? A possibilidade ou não de sempre se somar as contribuições previdenciárias para integrar o salário contribuição nos casos de atividades concomitantes, através do artigo 32 da Lei 8.213 de 1991, após o advento da Lei 9.876 de 1999, que extinguiu as escalas de salário base, certo? Então, questão submetida ao julgamento. O que foi julgado? A possibilidade ou não de sempre se somar a contribuição previdenciária para integrar o salário de contribuição nos casos de atividades concomitantes sobre o artigo 32 da Lei 8.213 de 1991, após o evento da Lei 9.876 de 1999, que extinguiu essa escala através do salário base. Em tese, após o advento da Lei 9.876, para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertida ao sistema, respeitando o teto. Dados parcialmente recuperados via sistema, certo? A afetação na sessão eletrônica iniciada em 30 de 9 de 2020 e finalizada em 6 de 10 de 2020, através da primeira sessão, vide a controvérsia, de número 198. Já no caso das informações complementares,
a determinação de suspensão de processos ou de processamentos de todos os processos pendentes, individuais ou coletivo, que versa acerca da questão, ora, afetada no trâmite no território nacional, através do artigo 1037, nos incisos 1, certo? O acordo publicado através do DGE em 16/10/2020. Naquela época, a atuação foi trânsito em julgado, através do processo 1870-793, 1870-815 e o processo 1870-891. Órgão de origem: Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Recurso representativo da controvérsia, enviado através do processo de origem, através do artigo 10.036, nos incisos 1, certo? Julgado na primeira sessão o relator, ministro e relator Sérgio Cuquina. As datas que foram julgadas: data de afetação, 16/10/2020, data de julgamento do mérito, 11/5/2022, data de publicação do acordo do mérito, 24/5/2022, data de publicação do acordo dos embargos da declaração, 4/11/2022, e o último julgamento houve no dia 13 de fevereiro de 2023, onde trata-se julgado, né? Trânsito e julgado o direito para que essas pessoas possam incluir no cálculo do salário de contribuição os tempos trabalhados aí como concomitantes, tá bom? Então tá aí, já foi julgado o tema 1070. O último dado foi no dia 13 de fevereiro de 2023, tá bom? Tá aí agora. Então, isso foi favorável, né, a essas pessoas que têm esse direito. Ficou decidido que, após o advento da Lei 9.876 de 1999, é para fins de cálculo do benefício de aposentadoria nos casos do exercício de atividades concomitantes pelo segurado. O salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitando o teto previdenciário, tá bom? Fecho aspas aí, relator aí, né? O senhor o relator, né, deste processo que foi, deste tema, que foi Sérgio Cuquina, certo? Então tá aí o tema que foi julgado no último dia 13 agora de fevereiro, dando aí favorável às pessoas que têm direito a 2 trabalhos, no caso aí de direitos a concomitantes, tá bom?